Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que estão todos? E espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para mais um Clube do Filme. Uma semana atrasado, que é de praxe, mas vamos concordar que já partimos aí um histórico aí de passamos que 3 clubes do filme sem atrasar, então esse é um novo recorde pra gente. De 20 em 21 dias a gente tem um encontro aqui no Clube do Filme. Exatamente. E hoje para falar sobre Forrest Gump, seguindo essa nossa tendência nostálgica de filmes da década de 90. E vamos falar de Forrest Gump e para falar sobre este belíssimo filme, estamos aqui com a pessoa que facilmente conheceria 3 presidentes nacionais, senhorita Bárbara Marx. Ô, louco! Eu fiquei até emocionada agora. Bom, e também seguindo aqui, a pessoa que mais perto de ter suas nádegas alvejadas, Sr. Fael. Qual deles? Ô, louco, Fael e Faeiro. A gente... Fael. E quem foi a única pessoa que serviu aqui? É verdade. É verdade? Isso é verdade, mas... felizmente minhas nádegas não foram alvejadas durante meu tempo de serviço militar obrigatório. Mas poderia ter acontecido, então realmente a sua introdução está correta. E seguindo aqui, aquela pessoa que seria amigo suficiente para se tornar seu primeiro imediato em um bar, Sr. Matheus. Oi. Não sei também. Vai, Zoro. Bom, e agora aqui também, buscando se tornar o melhor jogador de tênis de mesa da atualidade, Sr. Faero. Não sei fazer. Oi, boa noite. E bom, e aqui também buscando reunir todas as receitas de camarão existentes, seu anfitrião, eu, seu Beck. As introduções estão cada vez melhores. Bom, e seguindo aqui, como eu falei, hoje vamos falar sobre Forrest Gump, foi indicação do Sr. Faero, e irei passar a bola para ele fazer uma breve sinopse sobre o filme. Tá, pera. Então, Forrest Gump é um filme de 94 dirigido pelo Robert Zemeckis, que é um diretor que eu gosto porque ele também dirigiu outros filmes que eu gosto muito, que é o De Volta ao Futuro, o Roger Rabbit, que eu esqueci o nome completo do filme, que é Uma Cilada para Isso, para Roger Rabbit. E o Forrest Gump conta a história do Forrest Gump, que é esse cara que ele é meio intelectualmente meio devagar, mas ele tem um bom coração. E ele conta a vida dele desde quando ele era criança até ele já tá mais velho assim, tipo, e várias aventuras e desventuras que ele vai passando conforme ele vai se envolvendo, seja por coincidência, por sorte, por o que seja, em, sei lá, diversos momentos históricos da história dos Estados Unidos e se envolvendo com várias pessoas e muitas coisas malucas vão acontecendo e vidas vão sendo mudadas e é isso. A gente vai acompanhando ele contando a história da vida dele para várias pessoas ali na pracinha. É isso aí. E, bom, acho que de perguntar para quais eram as expectativas para esse filme é o Chovendo Molhado, que eu acredito que todo mundo já tenha visto. Mas... Então, fazer um exercício para vocês voltarem lá no passado, da primeira vez que vocês assistiram o filme, e vocês tinham alguma... Qual foi a
expectativas que vocês tinham pra falar, pra ver sobre o filme? Ah, mas Da aí que primeira você vez. se engana, porque eu nunca tinha assistido esse filme. Que? Sim, sim, Uau! foi a primeira Uau. vez que eu assisti esse filme. Nunca vi, não vi Oi, na TV, não vi em nenhum lugar. Nunca tinha assistido. caraca. Pô, então vamos começar direto com você então, Fael. Não, Diga aí. pois é. Bem, o que eu sabia desse filme é que tinha o Forrest Gump e que ele contava histórias. Era basicamente é, isso que, eu, que eu sabia do filme, né? Então, a expectativa que eu tinha é que fosse ser um filme de comédia, porque eu sabia que. Tá, voltando um pouco. Três coisas que eu sabia. Que o nome do personagem principal era Forrest Gump, que ele ficava contando um monte de história, e que as histórias que ele contavam eram tão absurdas, digamos assim, de um nível absurdo, que pareciam mentiras. Então, o contexto aí seria o Naldo de hoje em dia. Então, aí era isso aí. Então eu esperava que fosse um filme de comédia. Só que na verdade, no final das contas, não é um filme de comédia, assim. Eu achei. Aí, a expectativa É inicial. mais um drama, né? Apesar dele ter bastante comédia também. Sim, sim, Bastante sim. humor. Mas tipo, não é, sei lá, um eu esperaria que fosse tipo uns filmes meio. Sabe aquele filme do Adam Sandler da época da sessão da tarde, assim? Hum, uhum. E aí eu esperava mais ou menos mais ou menos nessa vibe, ou tipo, ter aquele que também é do Adam Sandler, que ele fica conquistando a moça todas as vezes, sabe? Tipo um filme mais ou menos nessa vibe, assim, que ia ter uma pegada de humor, ia ter uma coisinha assim. Mais ou menos essa é a ideia que eu tinha, mas até que o filme. Eu consegui me envolver mais com o filme do que eu imaginava que eu iria me envolver, sabe? Acho que foi essa aí que é o lance. Aí depois eu posso comentar mais algumas coisinhas que foram passando durante o filme, assim, que foram coisas que eu fui sentindo e percebendo. Sim. Então, beleza. Acho que mais aqui. O Faero que indicou o filme. Fazia tempo que você não tinha visto pela última vez? Ou... Sim, eu vi quando eu era adolescente, assim. Eu nem lembro quantos anos que eu tinha, mas faz muito tempo. E eu lembrava só que eu tinha gostado muito do filme, assim. Eu lembrava de algumas coisas. E. De algumas coisas de. Eu lembrava de algumas coisas que aconteciam no filme, tipo, especialmente de algumas cenas, assim. Tipo, a cena dele correndo e os coisinhas quebrando assim na perna dele, tipo, ficou marcada na minha cabeça, assim, que eu lembrava dessa cena. E, tipo, lembrava de coisas também que, tipo, tem cenas, assim, coisas desse filme que meio que volta e meia você vê sendo mencionado, assim, porque acabou ficando meio clássico, assim. Mas eu lembrava que eu tinha gostado bastante do filme. E eu queria reassistir pra ver realmente, tipo, agora mais com a cabeça mais formada, né? O que eu achava desse filme, assim. o Matheus? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti meio que da metade até antes de ele sair da praça. Então, pra mim, foi um filme que ficou muito perdido no espaço da primeira vez que eu assisti, porque eu falei, ok, é um filme em que um cara Pegou conta o meio do filme. Exatamente. Ok, histórias. Então ficou tipo meio, o que tá acontecendo esse negócio? Então, eu lembro claramente que dessa primeira vez foi bem. Mas depois eu assisti tipo umas 3, 4 vezes e minha visão dos personagens foi mudando pouco a pouco, de acordo com o período histórico em que eu tava assistindo o filme. Então, é isso. Minha primeira impressão é, beleza, vamos ver qual vai ser minha visão hoje em dia sobre os personagens de Forrest Gump. É isso Vamos aí. ver? Agora é um momento polêmico. Eu lembro de ter assistido há muitos anos atrás, e assim como o Faeiro, eu lembrava de cenas esporádicas. Eu lembrava dessa,
Lembrava dele com o presidente. Lembrava de várias cenas, mas espalhadas. Mas eu, ao contrário do Faeiro agora, eu lembrava que eu não tinha gostado do filme. E eu não sabia por quê, porque eu não lembrava o motivo de eu não ter gostado tanto assim. Então, foi bom pra rever, pra saber se realmente tinha isso, se eu realmente não tinha gostado, o que que era, se eu tava misturando as memórias. E, e até pra ter essa visão, assim, mudar a visão do filme, alguma coisa assim. Porque era só isso. As pessoas falavam, eu sabia que era um filme que era muito conhecido, que muita gente gosta, e eu não entendia por que que eu lembrava que não tinha gostado. E aí eu comecei com essa expectativa. Vamos entender o que aconteceu aqui, por que que não tá batendo essa lembrança. E é isso, por enquanto eu vou deixar assim. Tá. Bom, mas você lembrou porque você não tinha gostado? Sim. E é muito conflitante. E é muito- Bom, eu vou. Pra mim, agora falando da minha expectativa pro filme, assim, eu já tinha assistido antes, quando era bem novo, mas eu já tinha assistido ele esse ano. Eu ia comentar no último clube do filme, que foi o primeiro filme que eu assisti esse ano, aqui em casa. Então, a memória já estava um pouco mais fresca dele. E, pô, era assim. É um filme bom, eu entendo que ele é bom, eu gosto, mas não chega a ser, não chega a entrar no meu top 10 filmes pra vida. Mas ele é um filme que me prende, assim, tipo, eu lembro quando eu comecei a assistir ele agora pro filme, eu coloquei e, tipo, fui fazer outras coisas também, tava mexendo na cozinha. E aí eu terminei as coisas na cozinha, em vez de fazer as outras coisas, eu sentei e terminei de assistir o filme. Então, ele me prendeu. Então, é um filme que tem. É um filme que me prende. E aí, me prendeu. Mas, não, essas eram as expectativas. Agora a gente tem que entrar mais sobre o filme em si. E o filme a gente já começa conhecendo o personagem principal, o Forrest Gump. Que hoje em dia ele já seria uma pessoa neurodivergente, mas como isso não acontecia, não era uma pauta em 94, ele só era uma pessoa lenta. Em termos, para gente ser mais educado aqui. Então, tem alguma questão que vocês queiram falar sobre ele, ou sobre como é retratada a infância dele no filme? Isso é um Eu negócio. não. Pode falar. Pode falar. Eu não lembrava do detalhe de ele ser do Alabama especificamente. E de, tipo, o. É o que? Bisavô dele? Ou avô direto? Ser, O quê? tipo, um dos fundadores da Ku Klux Klan. Ah, Eu não sei sim. se é antepassado dele, mas é tipo. A pessoa famosa, um negócio assim, né? Daí a mãe dele põe o mesmo nome, não? Um negócio assim. É, então. Mas eu acho que é parente dele, eu só não lembro qual o Ah, grau de parentesco. Eu só sei que isso é um negócio que, tipo, antes passava super batido e agora é tipo. what? Já, Uhum. já bota o tom do filme ali, né? Eles vão fazer piada com isso. Então, ó, daqui pra frente. Mas, tipo, não faz piada com isso, né? Eu acho, tipo... Isso já é Ele uma piada, retrata de de Não, uma certo forma modo. super Oi? simplificada. Isso... é, Oi? acho que a piada é essa mesmo, que ele simplesmente É, joga assim. E, tipo, então, ele não é só fala isso. que, ele foi o fundador da Ku Klux Klan. Tipo, ele gostava de encostar uns capuz brancos e farcar uns negros aí, só. Ah, sim, porque ele fala desse jeito porque ele não entende direito, né? Aham. Mas a piada é só isso mesmo, né? Que, tipo, o nome dele vem do cara, fundador da Ku Klux Klan. What the, Tipo, é what uma the hell? homenagem ao fundador. Pois é. A Bia ia comentar algo aí também? Não, era só nesse sentido mesmo, que já começa o filme, logo no começo ele já põe uma piada. Faz uma graça ali com o negócio. Mas tipo, sei lá, eu
Mas perguntar o que vocês acham? Que, tipo, vocês acham que foi uma piada de mau gosto, assim? O que, Eu tipo, acho que é não uma tem nada piada de a ver? 94. É uma boa Eu definição não, pra isso. assim, eu não acho que foi de mau gosto, porque tipo, ele dá, no, ele meio que senta o, ele não faz, não é uma gracinha assim, tipo, ele dá uma informação. E É. tipo, o peso dessa informação que dá o choque, que dá o choque na gente, que deixa engraçado, que tipo, ele fala aquilo como se fosse uma informação qualquer. Ele tá falando acho, pra uma mulher negra também, ali no começo do filme, que é. Pois é. E, tipo, o absurdo. Esse absurdo, assim, mas acho que não chega a ser uma. Tipo, ele não tá denegrindo ninguém, e é só mais pelo absurdo da situação. E que, tipo, e essa. E esse humor volta, assim, em outras partes do filme também, durante todas. Assim. Já parou Porque pra pensar que é muito da inocência dele mesmo também. a gente fala assim como absurdo, mas já pararam pra pensar que tem descendentes de verdade por aí? Que... Sim. Uhum. Fun fact, os descendentes da linhagem de Hitler meio que acordaram entre si de que eles não iam ter filhos. Olha, What? fica acabar com a essa linhagem. informação. Acabar com a linhagem. Caraca. Mas... Nada a ver, O mas é isso aí. silêncio. Não, eu tô... Silêncio, assim, tipo, caralho. É uma informação interessante, mas eu tô só pensando que... Eu tô só pensando que, tipo... Whatever, isso, tipo, não... Pra que isso, assim? Isso não significa nada, só ser da linhagem, sei lá, whatever. É mas- simbólico. Simbólico, ok. Assim, era mais ok simplesmente não ensinarem, serem bom exemplo para as crias dele, assim, né? Tudo bem, é isso aí. Também serve. Escolhas. E escolhas. Mas, então, e isso reflete muito a inocência dele. E outra coisa, assim, tá certo, em 94 isso não era muito difundido, mas a gente pode dizer, dá pra dizer também que o Forrest, tipo, era uma pessoa autista, sim. É difícil fazer um Hum. diagnóstico pelo filme, né? Ah. Eu fiquei com essa dúvida também. Eu não acho que. Eu não acho que ele seria autista, não. Acho que não é muito o perfil, não. Não sei. É que eu não consigo. Eu não sei certinho informações, aí eu não chutaria. O, o pouco que eu conheço de aspectos assim, não sei se encaixa, não. Eu acho que, tipo, o que ele tem que seria. As características que ele tem que você poderia considerar que são do espectro autista, que é, tipo, por exemplo, ele ter dificuldade social. Ou então ele às vezes ser muito, tipo assim, focado numa coisa só, tipo, jogar ping-pong, ping-pong, ping-pong. Eu acho que é mais consequência dele ser, tipo, não ser tão inteligente, assim, dele ser mais... Como que eu falo? Medo de falar, tipo, se dele ser burro e ser ofensivo, sei lá, não sei, Então, mas... esse é um ponto que eu tava trocando com a B Aham. durante o filme, assim. Tipo assim, a gente tá levando questão de inteligência, quando a gente tá levando pra esse filme, só inteligência lógica. Que é o que é o considerado, que em geral se fala que é inteligência. Você é uma pessoa inteligente. Porque se você for pegar a questão de inteligência espacial, a dele é muito acima da média, tá ligado? Absurdo, Tipo, a pessoa e, tipo, jogar também... ping-pong do jeito que ele joga. Tipo, quando ele tá lá montando a arma, até que ele monta a arma até, tipo assim, com os olhos vendados, sabe? Isso requer uma inteligência espacial, assim, bem elevada no caso. Não é fácil você conseguir fazer essas coisas assim com tanta proeza, sabe? Então, tipo, Sim. tem outros pontos ali, né? Outros que hoje em dia a gente sabe, né? Que você tem vários níveis de
vários tipos de inteligência, na verdade. Uhum. Então, na época pode ter sido usado, né, como lance aí e tal, mas questionável esse ponto, né, É, de medir a Mas, inteligência só com base em Teste de quem? sim. famoso, o famoso Teste QI, QI. né? Exatamente. mas vocês acham que se esse filme fosse lançado assim, hoje em dia isso seria um problema assim de aceitação do público? Porque tipo, ele mostra, tipo, fala do que ele tem essa dificuldade de aprendizado, essa coisa assim, né? Mas também não desenvolve em cima disso. É só uma característica dele. Eu imagino que hoje tivesse mais para fazer o roteiro, teriam feito uma pesquisa maior pra deixar isso mais claro do que Mas do jeito. eu não acho que o filme trata isso de uma forma, tipo, ruim, assim, porque, tipo, isso não é mostrado como, assim, que ele, tipo, ele é inferior aos outros por causa disso, porque, na verdade, ele é super bem sucedido em, tipo, quase tudo que ele faz, assim, e, e as pessoas que, tipo, falam que ele é estúpido, que ele é burro, que não sei o que tratam isso, assim, né, com grosseria, assim, desse jeito, tratam ele como alguém inferior, são realmente pessoas que não, tipo, não tem muito... O filme não dá moral pra essas pessoas, assim, sabe? Tipo, não coloca eles como realmente pessoas que não estão vendo ele pelo valor que ele realmente tem, assim. Então, eu não senti que o filme trata isso de uma forma ruim, assim. Tipo, é uma característica dele e, tipo, o filme faz piadas com isso, assim, mas também, tipo, eu não acho que foi. Eu não senti que tem piada de mau gosto, assim, com isso, assim, não sei. Mas que com cer... Mas que eu acho que sim, com certeza hoje em dia teria uma preocupação maior em lidar com esse assunto do que com certeza eles tiveram em 94. Mas eu não Seguindo acho uma que o outra filme. leitura. Mas eu não acho que o filme faz piada disso, assim, se dele ser Assim. assim. Faz piadas em cima das, tipo, consequências dele ter essa dificuldade de aprendizado e tudo mais. Eu acho. Eu ia apontar assim que tem muito mostra do. Eu não sei se dá pra falar de apontar isso como um preconceito da mãe dele não aceitar que ele tipo que ele vá para uma outra escola para especializada em pessoas como ele assim. E Mas, então, é que daí eu acho que também. Não, eu acho que não é nem preconceito, é mais porque, tipo, ele teria muito menos oportunidade na vida se ele tivesse ido pra uma escola dessa. Tipo, o filme se passa em, tipo, sei lá, na década de 50, assim, sabe? Então não é uma escola especializada que vai cuidar melhor dele. É uma escola só pra, tipo, não Afastar, né? Descartar alunos afastar ele de. dos outros e, tipo, com Exato. certeza ele ia ter muito menos oportunidade na vida quando as pessoas vissem que ele estudou numa escola assim, sabe? Então é mais uma questão ao contrário, não é preconceito da mãe dele, é mais ela, tipo, querendo Proteger ele. trazer ele proteger ele, trazer ele pra um lugar onde sabe que ele vai ser mais bem cuidado e vai ter mais oportunidade. Exato. Nem a eu não própria tinha, carreira militar dele iria rolar, né? Porque seria. Mesmo, Uhum. mesmo que ele se voluntariasse, provavelmente eles não iriam selecioná-lo, dado o histórico nossa, tipo, escolar. eu não tinha visto por esse lado do da época que o filme se passava. Assim. Pra mim era mais que a mãe não queria aceitar que ele fosse diferente e tal. Mas É. E, sobre o ponto do filme ser feito hoje, eu acho que o filme não seria feito. Simplesmente assim. Algumas Porque coisas eu tenho certeza que não seriam feitas. Que é por exemplo, aquela que me incomoda. O Fael já tem um spoiler do negócio. hum, Ó, eu acho muito difícil ter isso hoje. A não ser mas que. É que é que te incomoda? Fala aí. beleza. Tem relação com isso também. Que
logo no começo ele é apresentado pra amiguinha ali quando ele conhece quando criança, né? Eles formam uma amizade, ela é uma das. Acho que ela é a única criança da escola que conversa com ele e tal. E vai mostrando. Ela tá sempre fazendo parte da vida dele durante o filme, conforme eles crescem. Chega um momento do filme que começa a ter uma relação mais romântica ali, né? De casal mesmo. E o filme inteiro me dá a sensação de que ele tem uma dificuldade de discernimento. Até acho que tem 2 situações em que ela age provocando relações sexuais com ele. Basicamente isso. E isso é uma coisa que me incomoda muito, já que ele é retratado como uma pessoa que não tem esse tipo de discernimento. Hum. Então, é uma coisa assim que me. Como aí entra o fato de não terem explicado exatamente o que ele tem, não me dá argumentos o suficiente pra dizer se eu acho isso ok ou não. Porque eu não sei se ele tem ou não esse discernimento, entendeu? E isso pra mim nessas cenas, nessa fase, é importante. Uhum. Porque, Sim. porque se a gente fala que alguma coisa tem que ser consentida de forma clara, eu não sei se. Como eu não sei o que é a situação dele, eu não sei se aquilo foi feito de forma certa ou não, entendeu? Isso me buga. E aí eu não sei o que achar, entendeu? Eu fico assim, Eles dão um pouco antes dessa cena, da cena que eles. A gente já pulou lá pra frente do filme, né? então. Eles colocam a fala do Forte meio que pra justificar isso, que é do tipo. Eu não sei muitas coisas, é algo parecido com isso. Eu não sei muitas coisas, mas eu sei o que é o amor. Ele manda essa. Então, é uma tentativa Não mais sei. ou menos, entendeu? De dar uma justificada, mas não sei também, entendeu? Não sei. Olha, é que tipo assim, Esse eu discordo, eu acho. é que assim, eu vejo muito o filme também, tipo, tá certo que a gente vê o filme e também um filme que puxa muito a sardinha para o Comedy retratar a visão como o Forte vê as coisas que acontecem com ele ali. Sim. E acho que o fato da personagem da. Até esqueci o nome dela. Jenny? Mas Jenny. da Jenny. Jenny. Tipo, tá Princesa sempre ali Prometida. com ele. E foi. Tá sempre lá. E, tipo, eles eram meio que. Eles eram meio que pessoas. Tinham suas dificuldades, a Jenny também. E o. Até fala que tipo, também não era tão popular assim na escola, igual o Forrest. Mas acho que o filme também vai meio que construindo para que fosse que eles criassem um romancezinho entre os dois ali. Só que a falta de tato do Forrest e também a Jane também tava sempre era uma pessoa que não poderia, tipo, tava correndo atrás dos sonhos dela também. Então, isso acho que por isso que ele não faz. O que acontece no final, que eu acho que pode ser problemático, que aí dá. Só que aí eu acho que vai muito da interpretação pessoal que a gente tem sobre esse tipo de relação. Porque algumas pessoas dizem que era se aproveitou dele, outras dizem que tipo foi podem interpretar que foi algo consensual ali, tipo os dois se amavam dele, tipo a gente tinha um carinho. Outro pode só dizer tipo que não que foi forçado ou que ela fez por pena. Eu acho que isso que pode ser. Acho que isso gera muita discussão nessa área por causa disso. A minha parte da discussão não é nem se é forçado, porque isso não me passou que fosse forçado. O que me pega é saber se. Vai ser polêmico agora. Mas um adolescente nem sempre é forçado e é considerado por falta de discernimento. Então, dependendo da situação ali, ele, no caso dele, tem mais idade, tem uma experiência absurda no mundo, mas ainda não saberia dizer qual que é a situação dele, entendeu?
Então, mas sabe o que eu acho nesse ponto? E nesse ponto é que eu acho que vou ser o mais romântico com a situação. É que, tipo, o Forrest, ele sempre teve atrás da Jenny e sempre teve protegendo ela de tudo ali. E sempre tentou ajudar ela e proteger ela do mundo e tal. E acho que assim, tipo, o sentimento dele por ela, tipo, era de amor mesmo, mas por ser o forte, tipo, ele não sabia, ele não tinha como expressar isso de outras formas. Ele acabava agindo mais do que expressando em palavras essas coisas. Eu acho complicado como um todo, porque existe a questão de que ela é retratada também como vítima de abuso no Sim. filme. Então, Sim. isso afeta muito o relacionamento dela com todas as pessoas com quem ela se relaciona pro resto da vida, de um jeito, tipo, muito impactante. Tanto que, tipo, basicamente todas as pessoas com quem ela se relaciona, tirando o Forrest, são pessoas que têm um relacionamento abusivo com ela também. A galera bate nela, a galera maltrata ela, a galera, tipo, usa ela e descarta. A primeira descrição E. dela é em cima disso com o pai, né? Que aparentemente fazia isso Uhum. com ela e as irmãs, que desapareceram da história, aliás. Uhum. Exato. Então, mais citando aqui um outro filme, as pessoas, tipo, aceitam o amor que elas acham que merecem. Então, acho que tipo, o filme todo, pelo menos quando mostra da parte da Jenny, e todos os relacionamentos problemáticos que ela tem, são. E até no final, quando ela tem relação com o Forte, ela mesma ainda tipo, não acha que o Forte é bom demais para ela, o que ela não merece, tipo, aquele carinho que ela dá para que ele dá para ela. Acho que até por isso depois quando ele pede ela em casamento, eles têm aquilo lá e é só que depois ela foge. É que ela fala, você não vai querer casar comigo, né? É um negócio assim. É, Então, tipo, você vê que a visão que ela tem dela mesma, né? Nesse ponto, né? É Mas é. distorcida por tudo o que aconteceu com ela. Sim. Eu tô, eu Bem, tô, eu tô tendo umas realizações aqui, tipo, a minha psicóloga teria muito a falar sobre isso, assim, sério. Tá fazendo tem muitas coisas fazendo sentido. Mas eu queria comentar só uma coisa, que tipo, eu acho que isso que a B falou, dessa questão, tipo assim, tá, vou fazer meio que um comentário sobre também o que o Beck falou e tal. O que eu entendi, assim, o que eu senti do filme, assim, foi que o Forrest, ele gosta muito dela, ele tem, tipo, não é, a palavra não é admiração, mas, tipo, ele gosta muito dela desde quando eles são crianças e tudo mais, e, tipo, e esse sentimento é muito intenso ao longo da vida inteira dele, e eu acho que realmente dá pra dizer que sim, ele, tipo, ele ama ela, assim, ele tem um sentimento de amor por ela, de querer ver ela bem, de querer proteger ela e tudo mais. Quando a gente chega na parte sexual da coisa, aí fica mais complicado, porque ele claramente, igual a Bea falou, ele tem meio que realmente não dá pra. É mostrado que ele não tem muito discernimento sobre isso, e como a gente não sabe exatamente o que, né, detalhes sobre qual a condição que ele tem, intelectual, aí a gente não tem muita informação para realmente saber julgar isso. E aí, de fato, eu acho que o que a B falou, eu acho que para mim faz muito sentido, que as cenas que eles têm envolvendo essa parte sexual é complicado. Eu também não sei, tipo, o que pensar sobre isso. Eu acho que faz todo sentido o que a B falou, que é complicado mesmo. Tanto que, tipo assim, se a gente pensar, se fosse os gêneros fossem o contrário, se o Forrest fosse mulher e ela fosse homem, fazendo a mesma situação, a gente ia ficar ofendidíssimo, assim, e a gente ia ficar muito tipo, nossa, ele tá usando ela, não sei o quê. Mas parece que passa um pouco porque ele é homem e tal, tipo,
não sei, parece que, tipo, não é tão ofensivo, assim, mas é, assim, tipo, é complicado, é realmente, ele não tem muito entendimento do que tá acontecendo e ela tá tendo esses avanços com ele, assim, né, realmente eu acho que o que a B falou faz muito sentido, é complicado, eu não sei o que pensar também, mas é realmente um ponto É que tem a complicado ali do questão filme. também que dependendo de como for, é que o fato de não ser explicitado qual a situação dele no, a partir disso, a partir do nível de discernimento dele, não teria problema, porque isso não invalida o desejo sexual de uma pessoa, independente disso. Então, um range de coisas que fica bem no meio e que precisaria de mais informações pra saber onde que tá, sabe? Aham. Total. Então eu não consigo Mas, discernir, eu não consigo definir se essa cena tá ok ou não, e isso me incomoda. isso também que eu penso, também não sei, também não consigo muito, agora, né, que você falou, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, eu realmente também não consigo discernir se tá ok ou não. A questão que fica nesse ponto, sem ser questão ética, moral e por aí vai, voltando para a questão do filme, se no final do filme eles não tivessem essa cena, no final do filme a Jenny aparecesse com uma criança e o Forte resolvesse adotar essa criança depois, meio que para ficar com a criança, para cuidar da criança, mudaria alguma coisa da relação que a gente viu com ele depois do filme ou não? Eu acho que mudaria sim, pelo menos pra mim. Mudaria para você? Tipo, não, Tipo, eu não, acho não, não o relacionamento do Forte com a Jenny, entendeu? No Não, sei, relacionamento tipo, dele com a criança. dele com a criança. Não, exatamente, eu acho que é, o fato da criança ser filho dele, tipo, é muito. Tipo, fica mais forte, pelo menos pra mim, até na revelação final, tipo, a Jenny apresenta ele, fala que ele é filho, e que ele pergunta, tipo, ele é esperto? Ah, Tipo, tem toda essa preocupação dele, tipo, é aquela criança dele, e, tipo, e ele vai, tipo, tipo, ele espera que aquela criança não passe as mesmas dificuldades que ele passou. Tipo, uhum. por mais que, tipo, ele fosse inocente de não ter esse discernimento, ele via que ele era uma pessoa diferente, as pessoas tratavam ele diferente por causa disso. Que, Então, aliás, acho essa que, fala acho que é uma das mais tensas do filme. Quando ele pergunta. é, e eu acho que se a criança não fosse dele, tipo, se não fosse um filho com a gente tivesse com outra pessoa, esse apego, assim, tipo, e essa fala não teriam tanto peso, entendeu? E Então, aí, então, e aí o final dava uma caída. então o fato deles terem um relacionamento sexual, no caso, é justificado no filme, então. Faz sentido pro filme. Então não é um erro do filme nesse ponto, certo? De roteiro, você diz, né? É isso, de roteiro, é. Pra- Por isso que eu falei antes, tirando a parte ética, moral e por aí vai, sabe? Hum. Como muleta de roteiro, assim. É, sim. Isso. Acho que a gente poderia ficar aqui falando Horas. isso A horas, gente foi do começo, porque meio e fim muito rápido. é muito rápido. Sim, sim. Não, a gente nem passou pelo meio, mas foi. Mas. Mas a gente volta, a gente volta. Mas tudo Eu bem. acho que Tipo, é vale a só. pena fomentar a discussão na hora que as ideias surgem, assim. É, Exato. não, e também, e aproveitando só esse ponto, eu acho que tem uma série, um dorama, que acho que trata bem dessa relação, assim, tipo, uma pessoa com autismo com outra pessoa sem, que, sem autismo e tal. Que acho que é uma advogada extraordinária, é um advogado de alguma coisa. Procura na Netflix, tem lá. E é bem assim, é um romancezinho e eu falei, é de uma pessoa, é advogada que tem autismo, se formou advogada, e é um romance dela com o outro advogado lá da empresa. E tem alguns episódios que tratam desse, tipo, especificamente desse assunto. Chega a tratar de um caso disso aí, se é se é um abusando do outro, não, e tal.
acho que vale, tipo, vale como complemento da discussão. E acho que a série aborda isso muito bem. E Sim. agora que tiramos o elefante da sala. Aliás, tem um cumprimento muito legal nessa série. Que ela faz com as amigas dela. Ah, sim. É muito bom mesmo. Mas vou voltar agora para assuntos mais alegres. Depois dessa discussão sobre um ponto que para mim no filme não fez nenhuma diferença e talvez seja pelo fato do meu pouco conhecimento da história americana. Todos os cenários onde ele se passa ali, que ele fez isso, fez aquilo e ele tava em coisas importantes, pra mim sinceramente foi whatever no filme, sabe? Em nenhum momento assim eu peguei, que legal, ele estava em todos os momentos. Aí, tipo, pra mim, isso aí foi uma coisa que não me pegou e eu sei Que a gente não é americano, né? A gente é brasileiro. Então, realmente. Mas que eu vejo bastante gente falando, né? Não, ele tava em todos os lugares. Mas é engraçado, assim, acho que é uma piada do filme isso, né? Que, tipo... Aí que tá, não foi engraçado pra mim, sabe? Eu não Entendi. vi em nenhum ponto Mas que nisso, mostrou isso, sabe? eu acho que eu consigo puxar um outro assunto que tem a ver com isso e que eu acho que talvez tenha sido mais significativo, que são a quantidade de efeitos especiais que eles usaram pra conseguir criar essas cenas, pra, tipo, botar o Tom Hanks numa filmagem histórica, Sim. conversando com o presidente dos Estados Unidos e, tipo, tudo muito inovador pra quando o filme saiu. Nasceu em 94, né, o filme. Isso é E o filme é carregado de efeito especial nessas cenas históricas, né? É óbvio, né? Mas, tipo assim, em tudo quanto é lugar, assim, tem, tipo, efeito especial. Desde a peninha voando no começo lá, que, tipo... A peninha não me agradou. Se parar pra pensar, como é que você filma uma pena voando? Não tinha Por drones? que que não te agradou? A peninha foi a única coisa que eu senti uma estranheza. Que eu falei, Teve algumas cenas de, tipo, o presidente falando que ficou parecendo laranja irritante pra mim, sabe? Que, tipo, você vê a boquinha mexendo, assim, parece que filmaram outra boca e puseram por cima, assim. puseram por cima. Irritante. Quando foi lá em, tipo, sei lá, quando eu vi a primeira vez, achei, nossa, caramba, né? Perfeito, né? Mas hoje em dia eu consegui perceber o efeito ali. Eu só queria apontar uma coisa assim, que assistindo Forrest Gump agora, eu percebi que... Eu notei que ser presidente dos Estados Unidos não faz muito bem pra saúde, não. Não, Porque os caras, toda hora alguém era baleado, sofreu um atentado lá. Praticamente todos ali, né? Caraca, todos. Na sequência. Mas também talvez outra coisa dessa dele se envolvendo em momentos importantes que possa ter sido engraçado foi ele influenciando o Elvis a criar a dança, ele influenciando o John Lennon a fazer a letra do Imagine. Então, essas partes não me pegou, entendeu? Eu achei Entendi. Porque, tipo, a do John Lennon foi meio, eu achei meio bobo assim mesmo, ele tipo assim, imagine como é, imagine. É que, tipo assim, se tirasse essas coisas do filme e deixasse só os outros feitos dele, já seria impressionante pra caramba, entendeu? Esse over que tem no filme, assim, que agrega pra quem conhece a história americana e pra americanos e tal, eu acho que é super válido. Mas pra mim, assim, foi over. Talvez se a gente tiver um filme do Naldo, seja... Aí, talvez, imagina. Aí seria outro. Uma coisa mais regional. Uma coisa mais regional. Forrest Gump brasileiro. Pô, mas é exatamente isso aí. Eu ia comentar como o Forrest Gump também é uma pessoa muito sortuda, porque tudo que ele faz também dá uma forma. Tipo, ele fugindo dos bullies faz ele entrar no futebol, que foi que conseguiu levar ele pra faculdade. Tá no lugar certo, no momento certo. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa.
Achei engraçado que ele, né, ele passa correndo assim e sai fora quando ele já tá jogando futebol, né? Ele vai correndo e sai fora do campo. Aí depois na próxima cena tá a plateia lá com a placa, um monte de placa escrito gol. E aí quando ele chega eles mudam assim, fica stop. E aí quando vê tem o portão assim, tá escrito lá Stop Forest. A galera já tá aprendendo a falar pra ele parar, senão ele não para. Isso é um negócio legal, né? Pra você. Na inclusão dele ali, o ambiente muda, né? É interessante, adapta. Porque seria o mais correto, né? A gente não adaptar as pessoas para os ambientes, mas adaptar o ambiente para todas as pessoas. Sim. Ideia legal. Aí foi, mas achei a parte, eu vou comentar assim, a parte que eu mais gosto desse filme é a parte quando ele tá no exército, que ele vai pra guerra do Vietnã ali e tal. E ele conhece o tenente, que me fugiu o nome agora. Damn. Tenente Dan. Que cara, eu não sei o que acontece. Porque geralmente filmes de guerra são, na maioria das vezes, tipo, enaltecendo o exército americano. Só que nesses filmes, assim, mostram como ser a guerra é alguma coisa ruim e o pessoal que tá ali tá sempre na merda. Mas tá sempre alguma coisa, tipo, exaltando o... Peraí que o Faeiro tá tendo problemas aqui, tá? Problemas técnicos. Tá tudo bem? Faeiro, Eu mexi. Vocês estão me escutando? muito louco. Sim, mas é do microfone errado. Eu acho que você Socorro. mudou a configuração de qual microfone está sendo usado. Exatamente. Droga. Deixa eu voltar. Ah, Deus. Então, beleza. Continue seu Então, ponto aí, velho. Pois é, como eu tava falando aqui, tipo, os filmes geralmente eles sempre exaltam o exército americano, mas todos os filmes tipo, falam que tipo, tá na guerra é ruim, e como os superiores do exército sempre não sabem o que estão fazendo, coisa assim. E eu não consigo entender, pra mim isso é paradoxo, e também isso meio que acontece no Forrest Gump também. Eu acho que a maior questão é a guerra do Vietnã em específico, que existe uma visão geral americana de que foi um erro ter entrado na guerra. Então é por isso que a guerra do Vietnã é retratada como, essa foi ruim. Porque você vê filme de Segunda Guerra, é tipo, não, americanos estão fazendo o negócio ir pra frente. Essa que a do nós Vietnã perdemos. Exatamente. Foi um erro entrar. E daí, Não, como ele tava na dúvida. Não, eu falo isso, tem... Geralmente a guerra do Vietnã tem, mas assim, até os filmes que são retratos durante a guerra do Vietnã tem meio que essa exaltação do exército americano, assim. Mas, pô, outro dia eu revi Band of Brothers e é exatamente isso, assim, tipo, a série toda é uma exaltação ao exército americano e ainda tá com ruim. Ainda tá com B.O., cara. Tá bem chiadinho. Não é o cabo, né? Pra falar. E agora você tá bem baixinho. Ih, perdemos o Fael. Miou o headset do... Pois é. Só porque agora ele tá num lugar com a luz boa. Não tem win-win, né? Tem um win-win. Como que tá agora? Agora Chiado mais alto. a voz aumentou e o seu chiado aumentou também. Eu acho que o problema tá no cabo. Quando conectou. Do nada, Tá né? achando? Agora não estamos nem escutando você. E agora? É Tá quando você escutando fala você, chia. mas puxado. Oh, damn. Droga. Lieutenant Dan. Lieutenant Dan. De algum BO, gente. Foi mal.
Bom, continuem aí, eu vou Sabe aí? apertar aqui, eu vou mutar. Sacanagem. Você tá falando do Ah, Band mas of esse. Brothers? É. Que tipo, tem muito disso do exército. Da atuação do exército. Mas, tipo, todo o. Os soldados ele exaltam muito ser soldado na guerra, mas, tipo, na mesma medida que mostra que os superiores deles também eram pessoas geralmente incapazes ou que não estavam nem aí pra eles. O Band of Brothers é um exemplo interessante porque ele passa vários episódios assim mostrando problemas gigantescos de estar em guerra, da situação dos soldados e de todo mundo que tá lá. E ao mesmo tempo, lá no fundo, você sente que eles estão enaltecendo ainda o exército americano, sabe? É muito confuso isso. É que Uhum. eu acho que a gente tá indo pra uma outra série, no final das contas, aqui da discussão. Mas eu acho que todo esse lance faz parte da criação da narrativa do herói ali, né? No final das contas. Você precisa torcer pelos soldados e, ao mesmo tempo, fazer uma propaganda para que as pessoas É. sirvam de forma que, tipo assim, os meus superiores são incompetentes, então por que você não vai lá, se alista e sobe na carreira militar e substitui essa pessoa incompetente? Porque você pode ser melhor que ela. Eu acho que é mais ou menos. Seria mais ou menos essa vibe, eu acho, no final das contas, sabe? E outra coisa é a crítica do fato dele tá num lugar onde ele só obedece ordens. Sim, sim. Tem É, um cutucão nisso aí também. sim. Que ele fala que é um lugar fácil, né? Que ele só precisa fazer tudo que as pessoas. Tudo que as pessoas pedem e falar sim, senhor. Então, Uhum. esse ponto é uma crítica. O fato dele estar chegando lá e estar fazendo tipo um churrasco também é um negócio meio estranho, né? Chega lá, tá fazendo um churrasco no meio da guerra. Meio pegado também. Diferente. Uhum. Mas pra mim, ele é nessa ponto que são apresentados pra mim dois dos melhores personagens que tem no filme, que é o Tenente Dan e o Bubba. Que, pô, o Bubba sabe todas as formas de fazer camarão. E ele passa quase o segmento inteiro enunciando tudo que dá pra fazer com camarão. Isso que é um E especialista. isso só pra começar, quando ele para. Só pra começar. E, e eu fiquei triste quando o Bubba morreu. Foi sacanagem ali. Fiquei chateado. Mas da mesma forma, eu também fiquei com um pouco de pena quando do Dan ter sobrevivido à guerra também. Que Todos os tipo. antecedentes se foram em momentos assim de guerra, né? Aham, todos os antecedentes morreram em guerra e ele não, e, tipo, ele fica sentido, porque ele tinha que ter morrido durante a guerra. Mas aí, tipo, eu pensei não tinha filhos, então a, Então, né? a linhagem dele ia acabar ali, tá? Mas, pô, o Tenente Dan foi, assim, personagem top. E esse sim tem um arco de redenção, porque, pô, ele era aquele. Ele não era babaca, ele tava na guerra, então tinha os motivos, mas ele. Eita. Meu Deus, meu Deus! Fui Coitado, atingida Faera! por tudo. Coitado, pai. É o filme que ele escolheu e ele não consegue nem trocar. É, Eu tenho fé, Faera. eu também. Esses são os americanos boicotando ele. Exato. É Alô? mesmo, ele tá lá. Alô. Vamos lá, você consegue, Fael. Tá mutado Estamos por com você. enquanto. Você tá mutado. Tá saindo som? Eu ia falar que eu podia tentar acessar do celular. Só que eu não sei se dá pra usar só o microfone do celular. Ah, dá pra usar o audio relay do celular. Calma aí. Audio relay. Deixa eu mandar o aplicativo pra tu. É a maravilha da tecnologia moderna que você usa o seu celular como microfone ou como saída de áudio. Esse
Esse jabá não é patrocinado. Daí você tem que instalar o aplicativo no celular, tá na Google Play Store. Ah, tá. Que eu lembro quando eu fazia isso no Teams. Às vezes eu não conseguia usar e tipo, ia entrar numa reunião, entrava no computador e no celular. Pra usar o microfone de um lado do outro. Mas e Ah, daí eu vou continuar falando do Tenendan e do Bulbo. Se vocês tiverem alguma coisa pra falar deles também. eu ia falar que o Tenente Dan, ainda caindo nessa questão da guerra e de, tipo, obedecer ordens e não sei o que lá, ele é basicamente alguém que caiu nessa propaganda do tipo, é a guerra e nós estamos lá pra lutar na guerra e pra morrer na guerra e é isso aí. E tanto que, tipo, basicamente o fim da vida que não aconteceu pra ele era esse, era tipo, ele ia morrer na guerra. Ele não planejou absolutamente nada depois de morrer na guerra. E daí aconteceu a catástrofe com ele, ele, tipo, perdeu as duas pernas, e daí, tipo, ele ficou super mal, com razão, por causa de, tipo, ele não concluiu aquilo que foi incutido nele, de, tipo, ele ia morrer na guerra. E daí ele não morreu na guerra e ele não voltou inteiro pra casa, então, aí é isso. Será que aparece lá na PTSD. tela? O Bulbo é um anjo sem defeitos, segundo o O Fael. NCDF. Não, é só uma coisa, eu não tava glamorizando as pessoas morrerem na guerra. Tipo, eu falo que Só pra os esclarecer, filmes. né? É só pra esclarecer. Que os filmes de guerra, eles que fazem isso. Assim. E pra mim que é um pouco paradoxo, que no mesmo filme também mostra que eles morrem na guerra por causa da incompetência dos próprios líderes deles que mandam eles pra guerra. E também Mas no filme o. mostra que você tem outras oportunidades se você voltar da guerra. Então não necessariamente você precisa morrer na guerra. É. Shelley- Ah, não. Ah, sim, sim. Teve isso mesmo. Eu fiquei com pena dele ter sobrevivido, mas foi mais pelo, tipo, da forma que ele fica. O que acontece com ele depois quando o Forte encontra com ele. Ele tá vivendo praticamente como um mendigo, ele só não tá na rua por causa que ele deve estar vivendo pela pensão do exército ainda. Mas ele tá numa situação deplorável, então. Como todos os veteranos da Guerra do Vietnã ficaram ali também, né? Muita gente não soube lidar com o pós-guerra ainda, naquela época. E era isso Qualquer coisa, foi isso que eu quis dizer. eu tava pensando aqui, qualquer coisa o Fera pode ir se comunicando com a gente através do quadro branco que está lá atrás. Aí ele vai escrevendo os pontos dele. Parece que ele vai falar todo o negócio de detetive, sabe? Porque você me engana com essa pessoa, não sei o que. Fio vermelho passando. Então, sobre essa parte, é um dos pontos que eu gosto do filme, todo o arco dele com o Lieutenant Dan ali, a amizade que eles fazem e tal, né? Tudo a parte depois lá do barco. Tanto que tem a ceninha lá, uma das cenas que eu conhecia, né? Que vinha aí de GIFs e tal, é a dele dando tchauzinho quando ele tá lá no barco. Dando tchauzinho pro Lieutenant Dan da primeira vez que ele aparece lá pra virar o primeiro imediato dele. Aliás, é o E tenente responsável por fazer ele comprar ações da Apple. ações da Apple, exatamente. Hum. Ah, essa eu ri. Que essa eu entendi o contexto, entendeu? Essa não precisou ser a total americano pra entender o lance. Você ter comprado ações ali da Apple nessa época. E. Pô, é uma das partes que eu acho mais legal do filme. E seria essa e seria a parte lá da crítica que pelo menos eu achei, né, do lance dos profetas, né? Falsos profetas e gurus e por aí vai. Que quando ele vira o guru lá, que ele só tá correndo, tá ligado? Aí começa a Ah, formar sim. uma legião em volta dele, não sei o quê. Não, Essa é parte bem também eu gosto interessante, bastante. pessoal. E que ele não fala, é umas é que tipo, ele não faz absolutamente nada, ele só tá correndo
E as pessoas, tipo, interpretam isso da forma que elas querem. Sim. Exatamente. E cria uma comoção, né, de coisas, passar no jornal. Uma coisa simples, ele tá só correndo. É, tem uma coisa E que eu meio. gosto. Ah, pode falar. Eu ia falar, tipo, eu posso estar enganado, eu posso ter interpretado errado, mas parece que ele passou, tipo, uns 2 anos correndo. Sim. Que ele 2, 3 atravessou o anos. país, uns 2, 3 anos, que ele foi E de volta. pro litoral e voltou. 2, 3 anos correndo. Que é uma grande propaganda pro tênis da Nike também que ele usa. Paga nós. Ah, sim. Uhum. Porque ele usa um tênis só pra ir e voltar. E no final, na cena que ele tá lá, que ele começa o filme, dá um maior foco no tênis dele, assim, que é o tênis que ele tá usando quando ele correu, sabe? Uma propaganda aí embutida. É, Foi. tem um negócio que eu gosto, tô falando em estilos, que é. Desde o começo ele tem o mesmo estilinho. Enquanto faz um contraste com a Jenny, que vai passando em todos os estilos de moda possível durante as décadas, assim. Ela vai indo com a galera, né? Ela começa lá na cidade da região, as roupinhas que usava. Aí, de repente, ela passa pelo momento hippie, vai passando pelo disco music, e vai indo, assim, você vê vários... Como ela vai com a galera, né? Tipo, vai indo, assim. Não, E ele com a e mesma pior que roupinha. agora, não, e agora que você falou isso, outra cena que eu gosto bastante é do Forte na reunião dos Panteras Negras. Ah, Ele tá lá, tipo, e o cara tá lá, tipo, gritando um monte de coisa no ouvido dele e tal, e tipo, ele só prestando atenção em outra coisa ali, né? Tipo, só na Jane conversando com o carinha lá. E depois quando ele vai embora também, tipo, desculpa aí ter atrapalhado sua festa de panteras ali. Verdade. Foi muita coisa ali. Mas, bom, acho que algum outro momento que vocês queiram comentar, o Fire queria fazer uma tentativa do microfone dele antes. Não, eu só queria comentar que passou mais ou menos 1 hora de filme com eu e a B achando que a Jenny era uma outra atriz que parecia muito com a atriz que faz Princesa Prometida e House of Cards. Até a gente descobriu que era ela mesmo. Ah, Ah, A gente ficou assim, caraca, mas ela parece muito aquela moça do Princesa Prometida e do mas eu House vou of Cards. explicar a lógica. A gente sabe que ela em Princesa Prometida é muito diferente dela em House of Cards. Ela perdeu a bochechinha juvenil, foi criando uma massa, uma estrutura bochechinha óssea ali juvenil. diferente. Então, eu imagino assim, tem ela um pouco mais velha e ela muito jovem. É isso, ela tem esses dois. De um dia pro outro, eu não parei pra pensar no meio, que é o Forrest Gump, né? Então ela ali não parecia com ela jovem, mas parecia ter quase a mesma idade. Aí ficou meio confuso. Demorou ali 1 hora e pouquinho de filme pra gente procurar no YouTube. No YouTube não, no Google pra ver se se era ela mesmo. E era. descobertas. Descoberta. O Bom, Faíra é tem isso. esperanças ali? Eu tenho esperança. Liga o microfone, você vai? Eu entendo isso como não. Momento de silêncio. Eu não sei se ele tá digitando ali. ouvindo. É. Acho que ele tava vendo, ele tava digitando. Robin Wright. Ouvindo tá. É. Agora ele deixou mutado. Então, assim, Então, ele tá mutado, aí eu não sei se ele quer tentar ou não. tá. Bom, enquanto acho que ele deve estar configurando. Coisa. É. Bom, enquanto é só pra ganhar um tempo aí pra ver se ele volta aí, tipo, alguém. Vou perguntar a vocês, tipo, partes favoritas do filme aí, se tem alguma cena que vocês gostaram mais ou não.
Uma nova sessão aí no Clube do Filme. Parte É. favorita. Parte favorita? Caraca. Eu tenho. Deixa eu ver. A minha cena favorita do filme é a cena que você comentou dele perguntando se, entre aspas, né, se ele era normal, né? O filho dele era normal. Acho que essa é a cena que mais me pegou, assim, que mais me jogou para outro sentimento, porque eu tava num sentimento de tipo, nossa, que filme legal, filme bacana, tô gostando e tal, da vibe do filme, não sei o quê. E aí essa cena, eu até falei pra Bessie, nossa, essa cena aqui foi pancada. Então eu vou escolher essa cena aí como a minha cena preferida, apesar de ter outras que eu, que eu gosto bastante, mas essa aí acho que eu vou colocar por causa da mudança de sentimentos que ela provocou na minha pessoa. Deixa eu ver. Faero, tá... Conseguiu resolver o problema do microfone? Ou- Bom, vai tentando aí. Eu vou puxar agora a cena favorita do Matheus. Vou falar aí. Difícil. Eu considero o filme todo como, tipo, um contínuo muito grande, porque é muito, tipo, o Dominó? rambling dele. Basicamente. É tipo, vai falando, falando. Tanto que é ele falando e tanto faz o interlocutor. Porque ele começa falando pra uma pessoa e acaba falando pra outra. Então é tipo, ele contando a história dele, mas. Não sei, eu gosto bastante da primeira corrida que ele dá depois que ele tá com os negócios na perna, que começa a quebrar os braces da perna dele. Que é tipo aquela limitação que é meio que imposta pra ele, tipo, não, beleza, ele precisa disso pra ele conseguir andar direito e não sei o que lá, e daí, tipo, ele consegue ele quebra aquilo e consegue, tipo, andar melhor do que ele tava andando desde sempre, sabe? Eu acho bem interessante essa cena. Isso é bacana. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, Sim. Vocês estão com eco de professor. vocês. Vocês estão com eco de vocês mesmo? Não. Não, Não, professor. Então é isso. Só liguei no celular. Nunca mais ele vai ligar o computador inteiro só pra isso. Vai fazer do quarto, assim, dormindo. Pois é. Tá certo, ele tá nas tendências jovens aí. Todo mundo é TikToker desse jeito agora, nesse formato. Ok. Formato. Ah, droga, tá vertical essa desgraçada. Aí eu ia inferno. falar, nada melhor do que um retângulo vertical num retângulo horizontal. Fica Droga. pequenininho. E se eu fizer assim, Não. ficou melhor? Não. Não, só ficou de lado. Eu sei. Desculpa. Bom, mas aproveitando aí, você para não cansar muito seu braço, diz aí qual foi a sua cena favorita parte favorita do filme. A favorita, o que você gostou mais? Acho que favorita é uma palavra muito forte. O que você mais gostou do filme? Eu sou horrível pra responder pergunta assim, qual a sua coisa favorita, blá blá blá. Deixa eu pensar numa cena que eu gostei. Eu tenho uma. Ou melhor, então. Deixa eu ver. Fala aí, Fê, fala aí. Meu. Dá um tempinho pra ele pensar. Eu acho a cena que o Fael comentou bem, bem pesada, realmente, assim, e ela acho que é a que mais marca, de certo modo, a pergunta, pra mim, pelo menos. Mas é uma coisa que eu gosto bastante é que das pessoas que vão sentando do ladinho dele, tem uma mulher em específico que gosta da história dele. Todo mundo tá passando, às vezes ignora e tal. Mas tem essa pessoa, que é tipo uma pessoa que a gente não sabe o nome, que vai e volta. Mas eu gosto da atenção que dá pra ele, assim. Eu acho que é um toque legalzinho. Ter pelo menos uma pessoa ali que ouviu ele de bom grado, sabe? Ela até fica depois. Ela deixa pro próximo ônibus, né? Pra continuar escutando a Aham. história.
Acho isso legalzinho. Bacana. Eu posso falar. Pode falar? Conseguiu pensar em uma? Porque eu tenho uma que falar também. Eu não tenho. Eu acho que eu não tenho uma cena favorita, não sei, eu sou muito ruim com isso. Mas o final do filme, eu não sei se eu tô velho, eu não sei se eu estou emocionalmente instável, eu não sei se só o filme que é muito bom. Mas a parte final do filme dele conhecendo lá o filho dele e tal, depois ele cuidando do filho dele e meio que resolvendo a relação dele ali com a Jane e tal, essa parte me. Teve alguns momentos que me deixou meio emocionado e eu admito que eu chorei um pouquinho ali no final. Então, se causou sensações fortes o suficiente, assim, então eu acho que eu posso dizer que é uma das minhas cenas favoritas, talvez. Não sei. Beleza. Eu vou falar a minha cena favorita, assim, que eu mais gostei desse filme foi a do Tenente Dan, que ele tá. Tipo, eles já passaram toda a tempestade, tudo, eles estão começando a pegar camarão. E aí o Tenente meio que tá sentado na beirada do barco, assim, e fala, tipo. Aí agradece o Forte e pula no mar. E confesso que da primeira vez que eu vi isso, eu achei que ele ia se matar, entendeu? Mas não, depois ele voltou, tipo, que ficou meio pra mim que tipo, primeiramente foi um choque, porque tipo, eu ainda vi ele como aquele cara deprimido, tudo. Mas nessa cena, tipo, eu vi que ele tava recuperado. Então, essa Como diz cena o Forte, me tocou. fez as pazes com Deus. É, tipo, eu tinha se resolvido ali, então eu gostei bastante disso. Mas, Ah, seguindo agora. poxa, pera aí. Eu sou muito indeciso, mas deixa eu fazer só duas menções honrosas, então, que você lembrou. Menção honrosa número 1. A cena dele em cima do mastro do navio desafiando Deus foi muito legal. Eu Porque ele achei tava que essa completamente seria do Beck. maluco da cabeça. Mas Oi? esse é o meu preconceito que eu tenho com o Beck e todos os. Achando que. Quando você Não, falou, mas eu tipo, achei que ia ser essa cena. mas deixa eu te falar que todo esse segmento que tem do Tenente, assim, eu gosto bastante, cara. Eu acho muito legal. Sim, é bem legal mesmo. E outra cena, menção honrosa, a cena que ele dá dinheiro pra mãe do Bubba e depois aparece ela sentada e vê uma mulher branca que serve camarão pra ela ou serve uma comida pra ela. Eu também fiquei nice. Reparação histórica. E seguindo aqui, né? Partindo para as considerações finais e já emendando um recomendo ou não recomendo. Vou puxar o Faero aqui, que nos indicou o filme dessa semana. Eu comento o filme, eu gosto muito desse filme, eu acho o filme muito fantástico. A gente, tipo, acabou que a gente começou conversando sobre umas coisas complicadas e tal do filme, mas, tipo, no geral eu acho que talvez, tipo, se fosse feito hoje em dia, o filme talvez trataria de algumas coisas com mais cuidado, talvez, mas eu ainda acho que não trata de nenhum assunto, por mais que tenha os assuntos complicados. Eu não acho que o filme trata, assim, de uma forma ofensiva, assim, não sei. Mas em questão tipo, da história, do roteiro, das interpretações, né, das atuações e tal, tipo, eu acho o filme muito incrível, muito fantástico, muito legal de assistir e tal, e tem cenas que são emocionantes, tem cenas que são engraçadas, acho que o filme meio que tem de tudo, assim, eu acho, e tem os
os efeitos especiais também muito impressionantes, tal, pra época que o filme foi feito. Eu acho que, tipo, tudo isso, sei lá, faz o filme... Tudo isso junto eleva muito, faz ele ser um filme, assim, que eu acho realmente muito fantástico, assim, muito impressionante demais, assim. E... não sei, tipo, eu tenho um sentimento que, sei lá, as pessoas que fizeram esse filme estavam se esforçando, assim, sabe? Tipo, pra fazer um negócio realmente bom, pra ir além, assim, do que precisava, assim, sabe? Tipo, acho que tem uma cena que me ilustra isso muito bem, que é a cena quando o Dan, ele tá sentado no chão, que ele já tá sem as pernas, assim, e, tipo, o efeito especial pra fazer ele aparecer sem as pernas já é, tipo, muito impressionante, assim, tipo, já é muito notável, assim. Mas daí tem uma cena que ele tá sentado no chão e ele gira e tem uma mesinha. E, tipo, eu acho que eu já vi tipo, um making off explicando como fez essa cena, mas eu não lembro. Mas é tipo assim, não precisava ter essa cena, sabe? Tipo, não precisava disso. Só o efeito dele aparecer sem as pernas já é impressionante. Mas eles quiseram botar uma cena que tem uma mesinha e que, tipo, não teria como ele ter feito aquele movimento com aquela mesa ali, sendo que o ator de fato tem as pernas, assim, né? Então, eles foram, tipo, além, assim, pra, tipo, não, vamos fazer um negócio, mais uma cena, mais um truque de mágica aqui, porque a gente, tipo, quer que isso seja tipo, um trabalho, assim, bom, assim. Sei lá, eu acho que essas coisas, assim, mostram que, tipo, teve muito esforço e que eleva muito o filme. Então, sei lá, gosto muito do filme e eu recomendo e é isso aí. Falei pra caramba. Isso aí. Pra compensar. Então, vou puxar o Fael também, que é a primeira vez de ter visto. Filme, diga aí. Recomendo o filme. Eu achei que foi um filme divertido de se assistir. Que nem eu comentei, os pontos que eu não gostei, esse lance do alto envolvimento com a história americana foi o whatever pra mim, mas todo o outro, o decorrer dele indo pra faculdade, jogando futebol americano, depois ir pro exército, depois voltar, virar capitão, todo esse negócio eu achei muito interessante. E acho que é isso. É um filme assim que depois que eu terminei assim, me deixou com um sentimento legal de talvez tentar coisas novas. Ele é uma pessoa que tenta sempre coisas novas, então tentar levar a vida um pouco mais com otimismo. Acho que tem umas coisas disso aí e acho que é isso aí. Então eu recomendo sim. Ok. Então, estamos aí, senhor Matheus. Recomendo o filme. Acho que ele é um produto do seu tempo, mas é um produto do seu tempo de altíssima qualidade. O trabalho que eles fizeram com a estruturação do filme, a atuação do Tom Hanks, querendo ou não, que, tipo, beleza, a gente vê Tom Hanks hoje em dia. Mas Tom Hanks ainda já naquela época era um baita ator. Ah, e Pessoalmente, eu gosto dos momentos históricos. Eu acho que mesmo que a gente não tenha uma relação próxima com eles no nível, não, tipo, não faz parte da história brasileira, grande parte da história americana, eu acho que a colocação dele num período histórico, incluindo ele em eventos históricos, cria essa validação do everyman, da pessoa normal ali no meio que, tipo, beleza, todo mundo que tava ali naquele momento, naquele contexto, tinha tinha sua própria história acontecendo. Então, tipo, ele aparece no meio de contextos aleatórios ali. E, tipo, os contextos aleatórios em que ele aparece em TV, em foto e não sei o que lá, são parcelas muito pequenas da realidade dele, que são realmente, tipo, é anedotal. É tipo, ele aparece ali, legal, ele apareceu no momento histórico.
Mas aquilo é tipo um detalhe perto de tudo que ele tava fazendo. Que é tipo, o cara participou de uma guerra em que ele conheceu 2 pessoas que mudaram a vida dele, que ele mudou a vida dessas pessoas e afetou a vida de mais um monte de gente em volta. Ah, inclusive, eu acabei de lembrar do negócio da Guerra do Vietnã, que é muito Hacksaw Ridge, ou Até o Último Homem. Ele indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu só consegui lembrar do Andrew Garfield, daquele filme com o Andrew Garfield. Que é muito bom, por sinal. Então é isso, eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. Ele, obviamente que a gente tem que colocar uma lente diferente pra assistir o filme, não dá pra falar de uma análise 100% atual e falar, não, beleza, exclusivamente por essa análise a gente tem que fazer análise do filme, não, tem que analisar no contexto histórico dele. E é isso, é um bom filme. Isso aí, então, mais um recomendado. Então, eu vou me juntar ao coro aqui também. Eu recomendo. Pelos mesmos motivos que o pessoal já disse aí também, são um ótimo filme. Eu ainda acho que, apesar de ser um filme de 2 horas e meia, é um filme leve e rápido de assistir, tipo, dá pra assistir, você nem devolver o tempo passar. É um filme muito good vibe. Então, apesar de todas as tragédias que acontecem durante o filme, você termina com um sentimento bom dele. Então, é muito bom. E eu recomendo. E agora, já puxando o nosso próximo filme, é saber. Então, eu vou dividir minha recomendação em 2 partes. Porque eu acho que se a gente tivesse assistido o filme o ano passado, com a ideia que eu tinha nessa parte da recomendação ali, eu ia recomendar também, exatamente pelos motivos que vocês deram. É um filme que tem efeitos legais, o roteiro é bem bolado, as atuações são boas. Então, se parar pra pensar, ele é todo um filme bem construído, e isso faria eu recomendar também. Mas aí eu tava com aquela ideia de começar a recomendar ou não recomendar de acordo com o meu próprio gosto, se pessoas que têm exatamente o mesmo gosto que eu iam gostar ou não. Quando eu digo gostar, não é assim, eu tô reclamando porque o filme é ruim. Não é, tanto que se fosse antes eu ia recomendar porque ele tem muitos pontos positivos. Mas nesse sentido, é um filme que eu ficaria neutro. Então, tipo, se alguém falasse pra mim, fala um filme, eu não ia falar ele, mas falasse, eu vou assistir, o que você acha? Eu também não ia falar assim, não assiste não que é ruim, tá ligado? Não é isso também. Então, vou dar uma grande recomendação, então a primeira parte, se fosse pensar de modo geral, assim. E a segunda parte eu recomendo aí. Se você tem o mesmo gosto que eu recomendo aí. Nesse sentido. Agora, eu achei que valia separar, porque no fundo eu tá recomendando do mesmo jeito, né? Só muda a intensidade de voz. Então, não tô roubando. Só dividindo. Para o próximo filme, semana. Aí sou eu que escolho, né? E tal. Inicialmente, quando a gente entrou, eu falei que eu ia sugerir um filme que eu não queria assistir, mas que eu sinto que eu deveria. E no fim das contas eu desisti dele, mas eu vou falar só pra deixar o suspense aí, né? Pra tirar o suspense. Que é o Her. Faz tempo que eu acho que eu deveria assistir. E eu vi falando, não, uma hora eu vou, nunca vou. E esse é o momento que eu digo que não vou de novo. Pra próxima aí. Não vou sugerir isso, não. Por quê? Hoje sim, hoje sim. Hoje não. Eu faço isso comigo mesmo, não vou fazer com vocês. Aí no fim das contas eu decidi que vou trazer aí o Capitão Fantástico. Olha. Que também é um filme que faz tempo que eu tô querendo assistir e... Esse nome não me é estranho. É com o Aragorn. Esse é um filme que me atrai há um tempinho já e... Filme esse sobre é o parentesco. Uau, tá aí um filme que eu nunca ouvi falar. esse é o momento. Cara, não, putz, assim, eu lembro de ter ouvido falar desse filme, mas assim, passou. Eu dei. Tá. Eu sei que tem no Prime. Tem no Prime. Toda vez que eu acabei de falar desse filme, eu só consigo lembrar assim, paz, homeschooling. E é isso aí. E é tudo que eu sei também. Então tem grande chance de não ser tão bom, não, viu? Vamos descobrir. Tamo aí pra Beleza. isso, né? E
é isso. Então, é isso aí. Daqui a 15 dias, se tudo ocorrer bem, veremos e discutiremos Capitão Fantástico. E Capitão Fantástico. espero que estejam Pela todos pela uma lógica, não boa tinha noite. que ser na próxima semana? Não, boa noite, pessoal. Foi mal. Ai, é sempre uma surpresa. Por quê? Como assim? Foi aí. Não, cara, tipo assim, pela lógica, deveria ser na próxima semana. Visto que a gente atrasou uma semana pra fazer o clube do filme, não é? Não Ó, se a tem. gente for Ah, fazer sim. isso, a gente tá uns 8 filmes atrasados já. Sim, Então, exatamente. Se a gente for compensar esse tempo, a gente vai ter que fazer esse clube amanhã. Sim. Só queria trazer isso à tona. é tipo, podemos, mas A chance de atrasar. Não. Se a gente chegar lá, Já- vai ter que já- passar a próxima 15 semana. dias é ótimo. Não, eu só digo assim, no momento, eu ainda estou de atestado. Então, a gente poderia fazer amanhã, pra mim não teria problema nenhum. Eu só queria ver o Circo Pegar Fogo, mas eu prefiro de 15 em 15 também, é melhor. Mais tranquilo pra ver o filme. não, tem feriado aí na frente, assiste no feriado. É, pronto. Verdade, né? Menos pro Faero. Faero não tem feriado de Tiradentes no Canadá. Mas você fala, eu sou brasileiro, eu tenho que ter esse feriado. Aí você tira um dente seu. Verdade. Aí eu tenho licença, né? Não sei. Ai, ai. Mas, então, pessoas, uma boa noite pra vocês. Espero que fiquem bem. Boa noite. E até Boa o noite. próximo Clube Filme. Até daqui Até o 15 próximo. dias.